Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabíola. Esse é meu primeiro vídeo aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Eu quis fazer um vídeo bem simples, né? Sem muitas coisas, para ser um vídeo rápido. Como vocês já viram no título do vídeo, né? Eu estou numa gestação de risco, estou em repouso, fiz um procedimento com 12 semanas de gestação chamado cerclagem. Eu vou relatar para vocês como que eu cheguei em um diagnóstico e por qual motivo eu fiz a cerclagem. Eu tenho 39 anos de idade, eu estou na minha 6ª gestação. Eu tenho 3 filhos, já tenho 3 filhos, e tive 2 perdas gestacionais, em 2023 e 2024. Nos próximos vídeos eu vou dizer para vocês o que aconteceu nas gestações anteriores e como que foi as minhas primeiras gestações. Porque eu tive um diagnóstico de insuficiência istmo-cervical, que é quando o colo do útero, ele não tem força suficiente para segurar o bebê enquanto o bebê está crescendo. Desculpa a minha voz, eu estou fanha, eu tô bem atacada da rinite, aqui no estado onde eu moro tá bem úmido, então eu tô um pouco fanha, minha dicção pode estar bem ruim, mas não liguem pra isso, tá? Deixa eu passar batido. Então, no ano de 2023, eu e meu esposo engravidamos, né? O primeiro filho dele seria meu 4º filho. Estávamos indo muito bem, né? Até chegar às 18 semanas. Na realidade, não muito bem, porque eu tive alguns episódios de sangramento. Mas eu vou fazer um resumo, porque eu vou fazer um vídeo específico para essa gestação. Nosso filho Ravi. Quando chegou às 18 semanas, nós entramos em trabalho de parto e ele veio a nascer. Uma gestação inviável, muito pequenininho, então já nasceu sem vida, né? Em 2024, nós optamos por novamente tentar uma gestação, né? O nosso milagrinho, que seria o nosso bebê arco-íris. Porém, quando chegamos novamente às 18 semanas, essa gestação sem nenhuma intercorrência, uma gestação perfeita. Quando chegamos em 18 semanas, rompeu a minha bolsa em casa. E quando eu cheguei no hospital, eu já estava num processo muito evoluído de trabalho de parto, o bebê já estava nascendo, né? Nasceu também sem vida. Após essas 2 perdas, né? Eu queria muito resposta, eu queria muito saber por que eu não estava conseguindo gerar, sendo que eu já tinha sido mãe de 3 filhos, de 3 bebês, né? Que hoje já são, né? 19, 15 e 9 anos. Então comecei a pesquisar para saber o que poderia ser. Na minha 2ª perda gestacional, o médico plantonista, ele falou para mim que todas as características que eu tinha era de insuficiência do colo do útero. Então eu comecei a pesquisar muito. Então eu cheguei a uma possibilidade que eu tive meu filho caçula hoje, que hoje tá com 9 anos, em 2016. E em 2017 eu fiz o preventivo, como eu fazia todos os anos. Em 2017 apareceu uma lesão no colo do útero, que provavelmente seria NIC3, que é uma lesão mais evoluída, né? Então, fui encaminhada para um hospital específico em saúde da mulher, na capital do estado onde eu moro. E chegando lá, tiraram um pedaço do colo do útero, né? Uma CAF que fala, né? Uma cirurgia de alta frequência. Eu não sei usar padrões de linguagem assim exatamente, né? Porém, eu fiz essa biópsia para saber. E nessa biópsia apareceu que era NIC2. Porém, a minha ginecologista na época me orientou a fazer a conização, né? Retirar essa lesão do útero para não vir a evoluir para um possível câncer no colo do útero. Eu optei por fazer, né? Na época, não fui orientada da possibilidade
não poder mais ter filhos ou de, numa próxima gestação, eu ter que ter um cuidado mais específico relacionado ao colo do útero. Então, na minha cabeça leiga, né, eu acreditava que não interferia em absolutamente nada. Até porque eu não tinha muita noção o que era o procedimento, eu não fui me explicado qual era o procedimento. O único sentimento que eu tinha é que eu estava me livrando de um possível câncer que poderia me levar a óbito, né, à morte. Então eu aceitei. No ano de 2017. Se passaram muito tempo, né, eu conheci o meu esposo hoje, e o meu esposo, ele é 13 anos mais jovem que eu, ele não tem filhos, né. E desde quando nós nos conhecemos, eu sempre falei da possibilidade de ser mais difícil para mim gerar por conta da minha idade, né? E porque na gestação do meu caçula eu tive a pré-eclâmpsia. No final da gestação, ele nasceu com 36 semanas, né? Eu tive uma baixa hospitalar com 32 semanas, fiquei no hospital 4 semanas, até eles decidirem fazer a cesárea, e ele nasceu de parto cesárea. Porém, né, nós cremos num Deus, que é o Deus do impossível, e surgiu no nosso coração o desejo grande de sermos pais, né, ele ser pai e eu ser mãe novamente. Então passamos por essas duas perdas, né. Nesse ano de 2025, ele já está, meu esposo já estava bem desacreditado, já não tinha esperança nenhuma de ser pai, né, por conta das duas perdas, foram muito dolorosas para nós, foi um luto bem pesado, e foram anos, assim, em que se somaram perdas na vida dele, com perdas familiares também, muito intensas, né. Ele teve uma cunhada também, que teve uma perda gestacional do irmão dele, na mesma época, perdas familiares próximas, então, psicologicamente, foi um baque emocional, eu acredito que mais pesado para ele, eu sinto como mais pesado para ele. Então, no ano de 2025, ele já disse que não gostaria de tentar novamente ter um filho. Porém, nós somos cristãos, nós frequentamos a igreja evangélica. E no ano de 2025 nós fomos num culto na igreja. Nós congregamos na Deus e Amor, né? O coração dele foi chamado para Deus e Amor. E eu acompanho ele nessa congregação, amo também a congregação. E uma anciã da igreja, né, uma senhora da igreja já, na saída do culto chamou ele e entregou uma profecia para ele, falando que Deus estava lhe entregando um presente. Como nós já não pensávamos mais em gerar, em ter filho, então não era um desejo do nosso coração, não era uma coisa que a gente orava e clamava a Deus e pedia a Deus, o nosso pensamento se voltou para coisas materiais, né? A gente vai conseguir adquirir alguma coisa, nós vamos, né? E realmente não foi. Nós fizemos uma viagem pro estado onde moram os familiares dele, né? Eu fui conhecer os familiares dele, que eu não conhecia pessoalmente. E quando voltamos dessa viagem, eu descobri que já estava gestante, já estava grávida. E quando nós descobrimos isso, foi uma corrida muito louca pra gente conseguir tudo que era possível para que essa gestação fosse até o final. Então, como eu já tinha pesquisado muito a respeito do colo do útero, das possíveis causas da minha perda gestacional, eu sabia que havia uma possibilidade, que era a cerclagem, que é um pontinho que faz no colo do útero. Tem algumas técnicas dessa cerclagem, e que eu sabia que através desse procedimento eu conseguiria levar minha gestação mais longe possível. É como se fosse uma certeza no meu coração. Então, quando nós voltamos, eu já comecei a fazer os exames de pré-natal.
Conversei com a minha ginecologista, minha obstetra, que foi a mesma das outras gestações, porque aqui a gente vai no posto de saúde próximo de onde a gente mora, e é a mesma obstetra. Então, como eu já tive a pré-eclâmpsia, eles já me encaminharam para um alto risco, para consulta paralela de alto risco, que é numa cidade próxima minha, que é um lugar onde é específico para tratar gestações de alto risco. Então, a gente começou nessa saga de fazer todos os exames possíveis para poder, se possível, fazer a cerclagem. Então, nas consultas pré-natais, a gente fez uma ecografia, que é uma ecografia transvaginal, para avaliar o colo do útero, isso com 12 semanas de gestação. E com 12 semanas de gestação, meu colo estava 1,8 centímetros, né? Eu não sei especificar assim o quanto seria o normal de um colo, no máximo, mas varia entre 4 a 2,5, um colo considerado saudável ou viável ainda. E o meu estava bem abaixo deste valor. Então, foi decidido pela cerclagem, para fazer a cerclagem. Então, quando eu estava com 12 semanas e 3 dias, eu passei pelo procedimento da cerclagem. Foi feito os pontinhos no meu colo do útero. Logo após a cirurgia, eu ainda estava com anestesia RAC, porque a cirurgia é feita através da anestesia RAC. Eu fiz uma ecografia e o meu colo tinha ido para 2,3 centímetros. Ainda não tinha chegado no 2,5, que seria o mínimo, né? O nível, vamos supor assim. Mas já tinha subido bastante. Agora era só o repouso, né? Eu já estava usando o progesterona intravaginal desde quando eu descobri a gestação. Não tive nenhuma intercorrência de sangramento, de absolutamente nada, né? Após o procedimento da cerclagem, que foi super tranquila, né? Inclusive, se vocês quiserem mais alguma informação, pode me seguir no Instagram. É @Fabila _Silva _. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Pode me perguntar por lá, que eu vou ter o maior prazer de responder a todas vocês, né? Eu participo de alguns grupos no WhatsApp também, de mulheres cercladas, gestantes cercladas, no Instagram também, né? Eu sigo algumas páginas a respeito da insuficiência do colo do útero, porque tem outras coisas a respeito da insuficiência do colo do útero, que também é útero flácido, né? Que a medida do colo do útero é normal, porém o colo ele é flácido e ele também não segura a gestação até o final. Então, eu vou ter o maior prazer de responder, tá? Então, após a cerclagem, eu fiz anestesia num dia, fiz a cirurgia num dia, no outro dia eu já recebi alta e vim pra casa. E foi assim um mar de dúvidas de tudo que eu tava sentindo. Eu não sabia que o que eu sentia era normal. Eu tinha muitos questionamentos, então eu procurava muito no YouTube mães que já tinham feito esse procedimento de cerclagem, mães que já tinham passado por essa cirurgia de conização, mães que já tinham feito o procedimento e que tinha dado tudo certo, que tinha sido com sucesso. Então eu vi pouco material, vi bastante material, curti os vídeos, comentei os vídeos, porque eu acho que tem uma coisa que é muito comum, apesar de ser dito raro, mas ele é muito mais comum do que a gente imagina. E a informação é muito rasa a respeito dos profissionais que postam vídeos e alguma coisa a respeito disso. O real mesmo que a gente vive, né, os sentimentos que a gente tem, as dúvidas que a gente tem, o processo de esperança de chegar até o final da gestação,
ele realmente, o que fortalece no nosso coração é ouvir o relato das pessoas que estão passando e que já passaram por isso. Então me fortaleceu muito ouvir esses relatos, sabe? Só que ainda tinha muitas dúvidas no meu coração. Eu vim para casa após a cirurgia e eu sentia como se fosse uma pressãozinha no colo do útero, assim. Como se realmente eu sentisse o ponto apertado, sabe? E eu sentia muito medo daquilo que eu tava sentindo. Não era uma dor, né? Era uma pressão. E eu pesquisava para saber qual eram as sensações que tinham, se tinha cólica, se tinha sangramento, se tinha tudo isso. E realmente o que eu tava sentindo eu não tinha visto alguém ter, né, descrever essa sensação. E eu passei esses dias com essa sensação de pressão, assim, de como se estivesse apertando, como se tivesse um pontinho apertando mesmo ali, sabe? Não senti muita cólica, não tive sangramento nenhum. Mas é aquela sensação de medo, né? E também muito medo de ir no banheiro fazer o número 2. Porque na minha cabeça, se eu fosse, eu ia entrar em trabalho de parto, né? Que realmente não tem absolutamente nada a ver, é só alguma coisa da nossa cabeça mesmo. Então eu tive bastante dificuldade no começo, após a cirurgia, né, em relação a isso. Eu fiquei de repouso praticamente absoluto, uns 10 dias a 14 dias, não me lembro muito bem. Mas eu levantava da cama só pra ir no banheiro, tomar banho. Caminhava um pouco dentro de casa, muito rápido, só pra circulação mesmo, porque, perdão, os médicos, os profissionais, não recomendam o repouso absoluto, né, por conta da circulação. Eu também tenho, né, a diabetes gestacional, que eu descobri logo em seguida, né, também faço jejum, faço controle da fitinha do destro, né, um furinho no dedo. Já faço a medicação preventiva para pré-eclâmpsia, né? Já tomo cálcio e o AS né, prescrito pelo médico, né? A automedicação nunca é recomendada. Então, foram um aparato de coisas que a gente, às vezes, nós olhamos assim, nossa, diabetes gestacional, possibilidade de pré-eclâmpsia, colo curto, cerclagem, né? Que leva uma pessoa a passar por tudo isso, né? É o amor que tem no nosso coração de gerar um fruto do nosso ventre, né? De um sonho de tu saber que tem alguém ali dentro do teu ventre que tu tá formando de alguma forma, que já é uma vida, que já tem uma alma, né? Uma alma vivente. E ver no final o que tu gerou, né? Saindo do teu ventre e vindo ao mundo para trazer alegria para nossos corações, para nossa família, uma realização, né? Muito maravilhosa. Descobrimos que era um menino, né? Um menino, vai se chamar Natan, porque, dada a profecia, né? Entregue ao meu esposo por Deus, né? Que ele receberia um presente. Natan significa o presente de Deus. Então, hoje estamos aqui com 26 semanas e 4 dias. Eu resolvi fazer esse vídeo, eu já queria, o meu coração já queimava para fazer esse vídeo. Porém, eu tinha muito medo. Como as outras perdas eu tive com 18 semanas. Eu pensava assim, quando passar as 18 semanas, eu faço. Passou as 18 semanas e meu coração ainda com medo. Eu pensava, vou esperar passar as 20 semanas. Passando as 20 semanas, eu ainda com medo pensava, não, deixa eu chegar às 27 semanas, que é quando, segundo a medicina, os bebês já têm 80% de chance de sobreviver fora do ventre. Então a certeza da vida do Natan
já está em 80%, se caso ele queira vir hoje, né? Então, isso já me trouxe uma paz muito grande para gravar esse vídeo para vocês. Estamos amanhã indo fazer um exame, que é o ecocardio com Doppler fetal, para ver o coraçãozinho, porque eu ainda tenho uma placenta anterior, né? Ela fica aqui, sou eu, o bebê, e a minha placenta tá na frente, né? Então, eu tenho um pouco de dificuldade de escutar o coraçãozinho com o sonar. E quando eu fiz a morfológica do segundo trimestre, né? A médica disse que viu, mas viu não com muita clareza, né? Que seria que o ecodoppler fetal, ele aparecia melhor, a função do coração ia aparecer melhor. Então, amanhã nós vamos realizar esse exame. Vai estar tudo bem, graças a Deus, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. E assim eu vou trazendo outros vídeos pra vocês. Conforme vai passando a semana, eu vou trazer o vídeo a respeito das meus três primeiros filhos, como que foi a minha gestação dos 3 primeiros filhos, né? Que a minha primeira filha eu tive com 19 anos, 19 para 20 anos, né? Do meu segundo filho, que eu tive com 23 para 24 anos, né? E do meu terceiro filho, que eu tive com 30 anos de idade. E eu vou relatar todas essas gestações para vocês e também vou falar a respeito das minhas perdas mais especificamente. Como que aconteceu, como que ocorreu, né? E como que eu cheguei no final a todos os diagnósticos. Um beijo no coração. Obrigado por assistir o meu vídeo. Se puder curtir, eu agradeço. Se puder se inscrever no canal, agradeço mais ainda, tá bom? Beijo, um abraço no coração.